Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Povo de Deus, veja que coisa interessante. Jesus começa o seu ministério, e aonde ele andava, vinham até ele doentes, epiléticos, endemoniados, ou seja, toda e qualquer espécie de doença, as pessoas traziam até Jesus e ele as curava. Jesus cura cada um de nós, não só naquele tempo em que ele estava lá, mas cura também hoje. Jesus não quer curar somente 2000 anos atrás, não, Jesus ainda continua curando. Não é o Padre Rafael, não é ninguém que está aqui à frente, não, é Ele mesmo que deseja nos curar. Veja que interessante, o mais bonito para mim desse Evangelho é essa experiência de olhar para Jesus como aquele que veio trazer a luz do mundo, a cura. Certa vez, alguns anos atrás, em 2018, eu, Padre Rafael, era seminarista e passei por um tratamento de câncer. Eu tive uma leucemia e fiquei muito tempo internado tomando quimioterapias. Foi 1 ano inteiro de tratamento. Então eu gosto muito de rezar pelas pessoas que têm câncer, porque eu entendo, já vivi isso. E veja, naquele tempo de 2018, muito do que ficava não era a certeza de que eu seria curado, mas era a fé de que Deus estava comigo. Essa era a única certeza que eu tinha. Quando comecei a ver os meus exames, os diagnósticos mudaram diversas vezes, mudaram 3 vezes. E quando você tem um diagnóstico e ele muda, começa a gerar uma desconfiança, né? Que não estou criticando a medicina, mas ainda a medicina é limitada. A ciência ainda se faz limitada em alguns pontos. E para mim Jesus quis deixar muito claro: olha, eu vou te curar através dos médicos e dos remédios, mas você precisa, acima de tudo, confiar em mim. Eu lembro que várias vezes eu tomava as quimioterapias, eu ficava de 25, 35 dias internado e saía 10. Então eu fiquei o ano todo assim, 30 dias internado, 10 fora. Morava lá em São Paulo, na capital, e fazia esse tratamento. Foi uma luta muito grande, como eu sei que também você vive lutas tão grandes quanto essa. Mas essa para mim foi uma grande luta de fé, uma grande purificação para me colocar confiando em Deus, acreditando que Ele é capaz de mover a nossa vida. Eu lembro que algumas quimioterapias me deixavam enjoado, outras me deixavam sem dormir, outras eu ficava fraco, não conseguia nem sair da cama. Mas de um modo muito especial, teve uma bateria de quimioterapias que eu tomei e que eu dormi. Quando eu acordei, eu não estava enxergando nada. A minha visão estava totalmente embaçada. Eu não enxergava a senhora aqui, toda embaçada. Eu via as cores, tudo turvo e embaçado. E foi me dando uma agonia, um desespero. Meu Deus do céu, além do câncer, agora também estou ficando cego, pelo amor de Deus. Logo mandei chamar a enfermeira chegou, e a enfermeira não sabia dar resposta para aquilo, para o que tinha acontecido. Eu fui ficando angustiado. Minha médica, eu fiquei o dia todo angustiado, e a minha médica veio só no fim da tarde, para que eu fosse realmente testado, né? Ela veio no fim da tarde e disse: não, Rafael, calma, é só uma consequência. As células dos seus olhos estão morrendo e vão ser renovadas, mas você vai ficar aí alguns dias sem enxergar. Quem tem óculos aqui sabe como que é, né? Tira o óculos, é para tomar banho lá dentro do banheiro, né? Cadê o sabonete? Está todo mundo cego. Não é verdade? Não é difícil? Uma das aptidões do ser humano que eu acho mais complexa e mais bonita é a visão. A gente teve, muitos aqui talvez tiveram a Covid, ficaram sem sentir o gosto das coisas, mas isso não impede de você
Mas quando você está sem enxergar, é uma coisa terrível. Coisa terrível. Quando você não enxerga, isso te limita. Te limita. Imagina que a partir de agora, todos nós voltássemos a ser criança e nascêssemos cegos. Todos nós cegos. Imagina isso, todos nós nascemos cegos. Eu dissesse para você assim: olha, veja que bonito o mar aqui de João Pessoa, é da cor verde. Um cego não sabe o que é cor verde, ele não sabe o que é cor azul. Como que eu vou dizer para o cego o que é o verde, o que é o azul? Como que eu vou dizer para ele: olha que lindo aquele passarinho ali? Eu gosto quando vem aqui de João Pessoa de manhã cedo, fico vendo a Maria Farinha, né? Caranguejinho ali, mexendo na areia. Que lindo ali aquele caranguejinho mexendo na areia. Um cego não pode viver esse tipo de experiência. Veja como isso é complicado, é delicado, é difícil. Veja, a vida do cego não é fácil. Não é, mesmo assim dá um grande sinal de superação, mas fica limitado. Eu lembro que eu fiquei aquela semana daquela quimioterapia completamente limitado e ao mesmo tempo preocupado, acreditando que minha visão não iria voltar. E cada dia que passava parecia que estava mais turvo, mais turvo. Meu Deus do céu, será que agora eu vou ficar sem enxergar para o resto da minha vida? Ficava pensando, né? Na tentação do inimigo ali dentro de nós, sempre querendo nos desmotivar. Veja, eu estou dizendo tudo isso porque realmente essa é a obra que Jesus quer fazer em cada um de nós. Disse o Evangelho: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. A vida de um cego é no meio das trevas. E quando Jesus nasce, e quando Ele vem até nós, é para nos dar a visão. É para que nós possamos enxergar a vida de um modo diferente. Muito mais do que com um olhar humano, um olhar muitas vezes pessimista, um olhar cabisbaixo, um olhar desconfiado. Não. Jesus vem até nós para isso, para abrir a nossa visão, para que cada um de nós possamos enxergar, e enxergar de verdade. Eu sou a luz do mundo. Jesus não é uma vela dentro de uma caixa, nem uma vela dentro de um quarto, ou uma lâmpada aí da rua. Não, é a luz do mundo todo. Quem não conhece Jesus ainda caminha nas trevas, povo de Deus. Nós que conhecemos muitas vezes também, quando deixamos Jesus de lado, caminhamos como cegos. Um cego é capaz de caminhar sozinho? Não, ele precisa de um cão, ele precisa de um ajudante, ele precisa de um instrumento. Quando nós não andamos com Jesus, nós caminhamos cegos, sem rumo e sem direção. Mas quando você caminha com Jesus, você caminha vendo tudo, tintim por tintim, vendo detalhe por detalhe. Você não caminha nas trevas. E quantos ainda da nossa família, da nossa casa, ainda estão nas trevas? Talvez seu filho ainda esteja nas trevas, talvez seu esposo, sua esposa, eu não sei, talvez as pessoas do seu trabalho ainda estejam caminhando sem Jesus. E qual é a proposta que eu quero fazer para você nesse início de ano? Logo nesse mês de janeiro, vamos entregar a nossa vida a Jesus. Coloque Jesus em tudo que você fizer nesse ano, para que você não ande nas trevas, porque quem anda nas trevas tropeça e cai. Quem anda nas trevas cai no buraco. Quem anda nas trevas não enxerga a beleza da vida. Imagina se eu tivesse ficado cego, como que eu faria faculdade, como que eu seria ordenado, né, Jonas? Imagina você se a partir de hoje ficasse cego, como seria a sua vida? Por isso nós não podemos ficar sem Jesus. Por isso nós não podemos caminhar nas trevas. Temos que caminhar a nossa vida sempre de mãos dadas com Ele, pedindo: Senhor, ilumina os nossos caminhos,
ilumina as nossas amizades. Tem muitas amizades que não nos ajudam. Peça ao Senhor que mostre a você as amizades verdadeiras. Você que trabalha, peça ao Senhor que te mostre o que você deve fazer no seu trabalho, diante das inseguranças, dívidas, até mesmo uma oportunidade de investimento. Só invista se Jesus estiver com você, senão não invista. Leve Jesus para o ano de 2026, porque você vai caminhar com um luzeiro, vai caminhar na claridade, na bênção e na graça de Deus. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Agora eu digo para você também, tome cuidado, viu? Porque quando nós chamamos Jesus para caminhar conosco, o que existe de trevas dentro de nós aparece. Você começa a entregar a sua vida para Jesus, as trevas vão aparecendo, né? Tem gente que diz assim para mim: olha, padre, eu me converti esse ano e parece que do momento que eu me converti as coisas estão piorando. Eu falei: é claro, porque agora Jesus está iluminando a sua vida, e as coisas que não tinham sentido, que para você nem era pecado, agora você vai sentir que aquilo te incomoda. Agora você vai sentir o desejo e a vontade, digo melhor, a necessidade de rezar, de colocar Deus à frente das coisas. Você aceita andar na luz, sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim. Pode ser que essa luz vá revirar a sua casa. Você que é dona de casa, se eu colocar essa luz lá, será que embaixo do tapete vai ter sujeira? Será que atrás da geladeira vai ter alguma coisa ali caída, atrás do armário? Se tiver, Jesus vai colocar tudo à luz, para que seja limpo e purificado. Você aceita isso?